E hoje a gente vai falar sobre a distrofia de Duchenne, uma doença neuromuscular genética irreversível que causa fraqueza muscular e piora progressivamente, podendo afetar até a musculatura cardíaca e o sistema nervoso. Para a gente entender a doença, tirar as dúvidas, a gente recebe o neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tudo ótimo. Eu falei no comecinho do programa, doutor, que é uma doença rara, mas ela existe. Perfeito. Né? E a gente precisa ter esse tipo de atenção. O que ela é, doutor? Perfeito. É a doença, a distrofia muscular mais comum, é uma doença genética. Então, ela tem incidência em meninos, porque ele está no cromossomo X, que o menino herda da mãe. Olha isso. Então, geralmente, a mulher é portadora assintomática desse gene. Aí, quando ela tem um filho, em 70% dos casos, esse filho herdando esse cromossomo acaba tendo a doença. No caso, existem 30% que é uma mutação. Ao acaso, a criança tem a mutação mesmo herdando da mãe e acaba tendo. E é possível, doutor, numa mesma casa, tem dois filhos, um tem a distrofia e o outro não? A mãe é portadora, pode ser pela forma de mutação genética, né? Uhum. Porque ela pode ser também esporádica, mas se herdar, vai herdar o X da mãe sempre, porque o Y vem do pai. Então, a doença, pra você ter noção assim de números, né? Uma incidência de 1 a cada 6 mil nascimentos, mais ou menos. Uhum. Então, é uma doença que tem uma prevalência em 100 mil pessoas, mais ou menos 300 ter. E a grande questão dela é o quê? Uma doença que a criança nasce sem problema nenhum. A grande questão é uma proteína que chama distrofina, essa proteína. Então, ela é responsável no músculo. Nossa fibra muscular, ela fica movimentando o tempo inteiro. Essas crianças não tendo a distrofina, isso gera uma instabilidade e esse músculo começa a ficar adoecido. Então, a criança nasce normal, se desenvolve relativamente normal. Aí, por volta dos 3, 4 anos, quando começa a exigir mais a musculatura, ela tenta caminhar, correr, aí começa a ter uma regressão. Então, a criança vai evoluindo bem, de repente o pai nota, ela não está andando direito, está na ponta do pé, a panturrilha, né, a famosa batata da perna, está mais grossa do que o normal. O que está acontecendo? E aí, geralmente, quando chega o diagnóstico. E, doutor, e aí é ruim porque esse diagnóstico é tardio, ou não? Isso. O ideal é diagnosticar o mais precoce possível, né? Se aconselhamento genético, a gente sabe que é raro de fazer, já é descobrir a mãe e o médico ia dar essa orientação. Mas, normalmente, é pela faixa dos 3, 4 anos, quando há uma procura médica. A gente sabe que o Brasil é tão diverso, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas vão para é assim mesmo, ele é meio lento mesmo para andar, e às vezes demora, e quanto antes você descobrir, a gente é possível controlar para não ter essa progressão da doença hoje em dia. E, doutor, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte, o médico suspeita, então ele vai dosar CPK, que vai essa parte do músculo, e aí o músculo vai estar muito alterado, né? A inflamação da CPK muito alta. Aí o médico logo depois faz essa avaliação genética e tem uma parte do gene DMP que ele vê que tem essa alteração. Então o diagnóstico é genético. A maioria dos casos se diagnostica. Alguns casos precisa de biópsia de músculo. Então, para você imaginar, assim, é basicamente a clínica, essa criança aqui, por isso que essa orientação do seu programa é tão importante. Uma criança que está bem, depois o pai fazer, ele está com dificuldade de andar, ele não está andando legal. Tem até um sinal de GOM que a gente fala, que a criança, na hora de andar, ela tem uma dificuldade tão grande que ela é como se ela fosse se escalando. Então, em vez dela levantar normal, ela vai e faz por etapas, como se modulasse o jeito dela levantar por essa dificuldade, porque geralmente é na cintura escapular. E progressivamente, se não tratado, o que é que a criança tem? Geralmente ali com 12, 13 anos, ela vira cadeirante, ela não consegue mais andar. Progressivamente, o músculo do coração, como você falou no início, também é alterado. E a parte respiratória também, que a gente precisa dessa musculatura. Doutor, que preocupante isso. A gente tem um depoimento, vamos assistir para a gente comentar depois. Vamos lá. Recebemos o diagnóstico do Matheus quando ele tinha apenas 4 anos de idade e o Luca tinha 3 meses de vida. Foi um momento muito difícil, foram meses de angústia, porque o exame que nós fizemos, a princípio nos dois, levou meses para sair o resultado. E quando realmente foi informado que o Matheus tinha essa doença e o Luca não, nós começamos em busca de um bom tratamento para ele no Brasil. A doença, ela não tem cura, ela é pouco falada, infelizmente, pouco divulgada. Nós tivemos a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Hoje nós estamos nos Estados Unidos há 2 anos, onde o Matheus, ele faz o tratamento em Boston. Aqui nós conseguimos com que ele iniciasse um novo tratamento com um novo remédio.
o remédio Givinostat. Ele é um remédio promissor que vai dar mais qualidade de vida para as crianças com Duchenne. Então hoje nós estamos aqui para ajudá-los a esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença, contando um pouquinho da nossa história. Doutor, quando a gente começa a divulgar, né, é tão importante isso, né, para a gente conseguir entender o que eles estão passando, precisou divulgar, porque precisa de ajuda, porque o tratamento é algo caro, é algo que ainda está em desenvolvimento. No nosso país, a gente tem uma dificuldade, doutor, em ter profissionais ou de tratar pessoas com doenças raras? Sem dúvida nenhuma. Para você ter ideia, o tema está sendo muito falado por dois motivos. Em primeiro lugar, o Elevidys, que está autorizado no Brasil pela Anvisa desde dezembro, custa 17 milhões o tratamento. Gente do céu, não é 17 mil, não, 17 milhões, você ouviu correto, né? Uhum. Então, tratamento revolucionário. Vamos para a parte da ciência, depois a gente vem para a parte econômica, né? O que acontece? Se desenvolveu um vírus, um carreador através do vírus, que muda o DNA. Então, um tratamento revolucionário, um dos primeiros tratamentos no mundo que a gente viu disso. Então, essa criança tem um problema genético, então reconstrói o DNA dessa criança fazendo a microdistrofina, que é uma distrofina um pouco menor, não conseguiu a distrofina por ser muito grande, e a criança começa a ter a função da distrofina que ela não tinha. Então, realmente, ó que genial, né? Um vírus, uma mutação, só que isso veio junto o custo, né? E o custo absurdo. E aí as famílias, o Brasil tem esse lado muito bom. O SUS tem que dar saúde para todo mundo, está lá na Constituição. E as pessoas judicializaram. E a Justiça chegou ao Supremo isso, deu ganho de causa. Só que a Anvisa ainda não tinha autorizado, mas a FDA autorizou, o governo europeu, todo mundo autorizando. Por isso que ela está nos Estados Unidos, lá já é mais avançado isso. Em 2023 já estava autorizado. A Anvisa autoriza e o Supremo agora disse que tem que tratar. As pesquisas são de 4 a 7 anos, então talvez pela idade da criança ela tivesse uma dificuldade aqui, mas com interpretação, tem que ir para grande centro, né? Porque tem neuropediatra especializado nisso, né? E é revolucionário, um dos primeiros tratamentos com isso. Então, não é que a doença vai regredir, mas essa criança, como ela começa a ter a distrofina, não começa a ter essa inflamação. Como era o tratamento até então? Você vê que o menino é um pouquinho gordinho, né? Esse é o corticoide. Tem que dar corticoide para essa inflamação reduzir, melhora realmente o contexto da criança. Então, a criança fica tomando corticoide por muito tempo e dá essa face que a gente chama face Cushingoide, que parece que está gordinho, mas é o inchaço do corticoide. E agora tem esse tratamento. Então, imagine uma mãe que tinha uma criança que ia viver, expectativa de vida é 20, 30 anos, com 12 anos, 13 anos a criança vira cadeirante, e agora você tem um tratamento que estabiliza. Não dá para a gente dizer quanto tempo é, porque é tudo muito novo, né? Mas acredita, por biópsia de músculo nos estudos, que a criança começa a produzir a distrofina. Então, realmente, os tratamentos revolucionários. Mas o custo, assustador, 17 milhões. E aí tem vaquinha online, saiu no mundo inteiro, né? Vários locais fazendo esse debate, né? Ciência, evolução e o dinheiro. Quem tem dinheiro vive, quem não tem, você tendo um filhinho que existe um tratamento, né? Então, esse é o grande debate, por isso que tem um aspecto, entre aspas, colateral bom, que está todo mundo falando da doença. Exatamente. E quanto mais se fala, né, doutor, mais a gente propaga, talvez isso melhore. Esses 17 milhões é para o tratamento completo, não, né? É, porque na verdade completo. É um tratamento só. Não se sabe no longo prazo. Alguns acham que talvez depois de 7, 8 anos, mas como é tudo muito novo, né? A princípio é mudança do DNA, é revolucionário. É até difícil a gente entender, né? Parece ficção científica, mas é justamente isso. O vírus vai lá, muda o DNA e começa a produzir. Então, você vê que a ciência, né? A gente estava falando outro dia, né, de Covid, de RNA e tal, já tem agora aprovado no mundo inteiro e aqui no Brasil, só que com esse custo. Mas eu falo com todo mundo, cada um tem o seu papel da sociedade. Você, jornalista, é informar o preço, os políticos, o governo que brigue com as farmacêuticas para conseguir. Exato. A gente, médico, é dizer, seu filho, como essa moça, imagina, mudou a vida toda da família, tem um tratamento, ela está atrás de um tratamento que vai dar uma qualidade de vida, uma sobrevida para o filho dela. Isso aí não tem preço. Aí, realmente, como vai ser essa logística, eu não estou nem aí. A gente está aqui para informar as pessoas, né? Boa. E nesse caso, doutor, quando é tratada uma doença rara, que a gente tem um medicamento dessa forma, o médico instrui para ir até o SUS? Como é que funciona essa papelada toda, doutor? Isso é impressionante. Existem algumas doenças, esse grupo de doença rara, você viu que ela estava com camisa, eles são muito organizados. Então é um negócio lindo de ver. Você vê que uma família encontra, eles encontram um grupo de 20, 30. É uma doença que você imaginar no Brasil, a prevalência seriam 300 a cada 100 mil habitantes. Essas pessoas, e infelizmente, são pessoas que conseguem, só quem tem poder aquisitivo. Você vê que ela foi para Boston, né? Porque tem informação, elas vão atrás, tem que fazer o teste genético. Aí, uma vez que tem o diagnóstico, é mais simples, porque já está tudo organizado. Tem guideline, tem orientação. E eu falo com todo paciente, seu filho está doente, alguém que você ama, só existe ele no mundo. Vá atrás de informação. O custo que for, o Brasil tem essa possibilidade, né? Tem uma frase no direito, né? Minha família tem muita gente de direito, diz assim, o direito não ajuda quem dorme.
né? Na igreja, não sei se foi aqui em Aparecida que eu já vi, que é oração e ação, né? Então você tem que ir atrás do diagnóstico. Tendo o diagnóstico, o Brasil tem essa possibilidade muito bonita de dizer que saúde é direito de todos. A gente sabe que na prática não é, mas quem corre atrás costuma conseguir, né? As famílias que mudaram a decisão e o Supremo confirmou isso. Graças à mãe que viu filhos assim, sem conseguir andar, foram atrás de formação e conseguiram. Que incrível isso. Doutor, quando é feito o diagnóstico, que a gente falou que geralmente acaba sendo um pouco tardia, porque é quando a criança começa a andar. A gente consegue perceber isso um pouquinho antes, doutor? É possível ou não? É impressionante, porque a maioria das mães, você vê que ela contou mais ou menos o relato, é a mãe que fala. Tem alguma coisa diferente. Errado, ela né? começa a comparar. Na escola fala, seu filho está caindo, né? Geralmente é essa história. Ou a avó fala, ele anda diferente, ó, essa é a panturrilha. Então o brasileiro, e a mãe brasileira é assim, né? Ela percebe. Os que retardam o diagnóstico geralmente foi num profissional que às vezes não tinha tanta habilidade, até por ser uma doença rara, né? Então eu digo para todo mundo, a mãe percebeu que alguma coisa não está legal, procura ajuda. E só um detalhe, 30% dessas crianças têm outras alterações. Algumas neurocognitivas, então às vezes tem um atraso, não é todo mundo, é uma minoria, né? E algumas também têm déficit de atenção, hiperatividade. Então quando vem nesse pacote, a mãe geralmente procura. E tem outra vantagem do SUS que a gente falou, a atenção básica é muito boa. Então essa criança vai e o pediatra começa a olhar, tem alguma coisa, vamos observar. Mas quanto antes tiver o diagnóstico, melhor. Doutor, essa coisa que a gente está falando, né, das informações, acho que a gente nunca falou também sobre de TDAH e outras coisas, né? E eu acho que o neuro nunca foi tão imprescindível à infância da criança. Do mesmo jeito que a gente leva ela no oftalmo, que a gente leva no pediatra, qual a importância da gente levar a criança e qual é a melhor idade para levar um neurologista, por exemplo? Perfeito. O ideal é o seguinte, a gente no Brasil tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é o seguinte, a gente é muito desesperado com doença. Então a gente tem a tendência de, meu filho está com isso, está com aquilo, tem que ter o pediatra. O pediatra é o melhor profissional, é o generalista, no posto de saúde você consegue. E geralmente, quando foge um pouquinho da normalidade, hoje em dia ele encaminha. E uma coisa no Brasil que também é interessante, as escolas. As escolas na criança, ela costuma, o professor percebe. Ele tem um grupo lá de 20, 30 alunos, ele chama o pai e a mãe, psicopedagoga. Então essas duas portas de entrada, a gente fala muito mal do Brasil em vários aspectos, né? Sim. Mas o aspecto de saúde pública e educação básica é concurso, né? Então tem muita gente com boa formação que percebe que alguma coisa e pontua o pai. Então eu digo para todo paciente, notou que o professor notou alguma coisa de diferente, às vezes o pai meio que se revolta, não, meu filho não tem isso não. Procure ajuda, vai no pediatra, vai no posto de saúde, geralmente são esse trabalho conjunto que ajuda bastante. E é o caminho da entrada, né, doutor? De a saber porta de entrada. qual, de repente, médico ir. E, além disso, o tratamento, a gente fala dos remédios, mas ele também tem que ser em conjunto. Tem fisioterapia, psicologia, o que tem, doutor? É multidisciplinar. A fisioterapia desde o início do diagnóstico, porque a criança vai ter uma readaptação. Então, vai ter a parte motora, que vai ser essencial, qual vai ser a estratégia, como é que ela vai lidar. A criança, né? A gente sabe que criança é muito resiliente, mas tem a parte emocional também, até porque esses transtornos podem vir junto, né? Geralmente é um trabalho feito para a família, porque imagine, a mãe hoje em dia com ChatGPT, Gemini, essas coisas de inteligência, a família bota o nome da doença e olha lá, sem cura, 20, 30 anos de expectativa de vida. Cai um banho de água fria, eu falo com toda a família. Tudo que você tem de informação na medicina é olhando para o retrovisor. Eu falo, era assim, como vai ser no futuro, não vai. É que nessa mutação, a gente está falando de um tratamento, a gente está falando hoje, em 2025, de um tratamento que foi aprovado aqui no Brasil em dezembro de 2024. Já está com a matéria no seu programa, a mãe explicando que foi para Boston, então a ciência é muito rápida. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Eu acho que é tão importante a gente falar das doenças raras. Nunca se falou tanto, mas que bom que a gente tem falado, né, doutor? Com certeza. E é interessante porque, mesmo você falando de doença rara, às vezes o pai descobre outra coisa no filho e acaba ajudando também. Exato. Eu tenho muito paciente assim, que ele pensa que tem uma coisa rara e você descobre uma coisa comum. É um transtorno de ansiedade. Por isso que é importante essa alerta. Até porque quando a gente exagera, às vezes exagera demais também, né, doutor? Geralmente. Você de casa, aproveite para seguir o doutor. Se você quiser saber um pouco mais sobre outras doenças raras, manda mensagem pra gente, é uma forma da gente te ajudar, de contribuir. E se você conhece alguma família, né, doutor? É Com tão certeza. bom também você republicar o assunto, você falar com outras pessoas, se você conhece médicos. Acho que quanto mais a gente divulgar, mais ajuda a gente vai estar dando. Com certeza. E com rede social, encontra essa família e manda, esse apoio é muito forte. Com certeza. Doutor, um beijo. Obrigado. Você de casa, aproveita, @neurocirurgiabr. Doutor também tem várias coisas no canal do YouTube. O telefone é o 11 99503 8838.